Beleza. Nesse vídeo a gente vai fazer o primeiro laboratório da Code Cloud relacionado à parte de Kubernetes, mais específico na parte de pods. Cada laboratório a gente tem um limite de 1 hora para fazer e nesse caso aqui a gente tem 13 questões. Então, a primeira questão, ele está perguntando para a gente quantos pods a gente tem no nosso sistema nesse momento e no namespace default. Então, para fazer essa listagem, a gente vai executar o comando kubectl getPods. E ele não retornou nenhum item, né? Então a gente tem 0 pods nesse momento. A segunda questão, ele tá perguntando pra gente, ele tá pedindo pra gente criar um pod usando a imagem do Nginx. Eu vou executar nesse momento ela pela CLI e mais pra frente a gente vai usar escrever pelos YAMLs mesmo, para praticar um pouco também. Eu já fiz esse laboratório uma vez e agora é mais para recapitular os comandos. Beleza? Ele criou pod, kubectl, getpods. A gente tem ele, a plataforma adicionou 3 pods pra gente e o do Nginx a gente criou agora. Beleza, já verificou a resposta. Ele já perguntou pra gente quantos pods a gente tem agora. Eles adicionaram alguns. Então eu tenho os 3 que eles criaram e mais o Nginx que a gente criou manualmente agora. Total 4 pods. Que ele está perguntando para a gente qual imagem que está sendo utilizada. Então eu vou utilizar o describe. Depois a gente pode ver se tem algum comando que mostraria tudo de uma vez também. Vou utilizar describe pods. E vou listar pode ser o primeiro, FB. Mas a ideia é que ele mostra todos os detalhes do nosso pod. Então, nome, namespace, prioridade, quando que ele iniciou, labels, status. E aqui embaixo tem os nossos containers. Aqui no caso só tem um, que está usando a BusyBox. Agora ele quer saber em qual, qual node que está esses pods. Aproveitando que esse aqui já está aberto, a gente consegue visualizar ele aqui. Né? Então, esse específico está no control plane. Eu vou listar os demais também. Então, de novo, kubectl describe. Opa. Describe pods, new pods h7. Também está no control plane. E o último. Também está no control plane. Agora ele criou um pod novo. Chamado web app. E a gente consegue visualizar que ele está com um container que não está ready. E está com erro na hora de buscar a imagem. Então, para adiantar e pensando no cenário real, eu tentaria entender o porquê que tá com o problema. Roda o describe, consegue ver bastante coisa. Teu nome, no space, que não vai ser importante pra gente nesse momento. Pra esse caso em específico, né? Tá no namespace default, tá no control plane também, sem labels, anotações. Status tá pendente.
containers, a gente tem um Nginx, tá com a imagem aparentemente válida, não tem porta informada, host, status tá ready como true, sem restarts, sem environment informado, mount, e a gente tem um outro container do AgentX com a imagem também, sem porta, host, estado, tá com erro de imagem, não tá ready, sem restarts. Aqui o volume também não vai ser importante nesse momento. A parte de eventos é importante pra gente conseguir entender o que tá acontecendo. Então, conseguiu encontrar a imagem do Nginx, criou um container de Nginx, iniciou certinho e deu um erro aqui na hora de buscar a imagem do AgentX. Então ele falhou aqui do Docker.io, a imagem latest, ele falhou na hora de resolver a referência, então não consegui encontrar, deu acesso negado, ou não consigo encontrar, ou não existe, ou precisa de uma autorização. Então, essa pergunta em específico, ele só está querendo saber quantos containers a gente tem nesse pod. Então, no caso aqui vai ser 2, que é o do Nginx e o Agentex. Então, qual imagem está sendo usada nesse pod? Então, a gente consegue visualizar ali pelos detalhes do pod. Então, a gente tem aqui nessa parte de cima, a gente consegue visualizar que ele tem um Nginx, aqui nesse caso, a imagem do Nginx e uma desse agent. Próxima. Então, qual que tá o estado do Agentex nesse pod? Então, ele tá com erro porque ele não tá encontrando, não tá conseguindo ali executar a imagem. Então, não tá running, ready, e tá com erro ou aguardando alguma coisa. Daí ele quer saber por que não tá funcionando. Então, a primeira alternativa é que a imagem ela não conseguiu ser recebida, né? Porque não existe ou precisa de alguma autenticação. Essa é a alternativa. Aqui a segunda está falando sobre um item relacionado ao Nginx, né, que ela não conseguiu se comunicar. O Nginx está executando corretamente e também não é o cenário que está acontecendo agora, né? Não é o problema. Está falando algo relacionado à parte do cluster, também não é diretamente relacionado a isso, seria mais uma questão de permissões. E alguma coisa relacionada à parte de dentro da imagem, né? Mas a gente não conseguiu nem encontrar ela de fato. Então vai ser a primeira alternativa. Então o que quer dizer o array ali na hora que a gente faz a listagem dos pods, né? Deixa eu executar de novo. Então a gente tem aqui essa coluna ready aqui, que ela tem esses números aqui, né? Então tem 1/2 e o restante tem 1 de 1, que é a quantidade de containers. E nesse caso em específico, como a gente tem 2 containers, então ele mostra basicamente a quantidade que está realmente pronta e a quantidade total que a gente tem. Então vai ser a primeira alternativa, que é ready containers in pod, pelo total de containers in pod. Agora eu preciso deletar esse pod por completo. Então posso executar esse comando. Opa. Delete pods. E ele deleta. Ele já dá um retorno pra gente. A gente tem 4 pods agora. Vou verificar. E para próxima questão. Então agora eu preciso criar um pod de novo com a imagem com o nome Redis e a imagem Redis 123.
E agora eu vou utilizar o YAML e, e eu não tem problema eu utilizar essa imagem Redis 123, né? Porque ela foi intencionalmente adicionada dessa forma e a gente não precisa se preocupar com isso nesse momento. Então eu vou iniciar aqui o YAML. O nome não importa muito nesse momento. Então, primeira coisa, vou colocar o API version do pod é V1. Vou colocar o kind, como pod. Eu preciso definir o nome e o nome fica nos metadados do pod. Então, metadata, name, vou colocar redis. E agora eu preciso definir a imagem, né? Então a imagem eu coloco dentro da spec e um pod ele pode ter vários containers. Então eu coloco nesse formato no plural, né? E posso adicionar quantos containers eu quiser aqui. E eu preciso informar o nome. O nome nesse momento tanto faz. Do pod em si, né? Ele quer saber do container, na verdade. Ele especificou o nome do pod, que é Redis. E agora eu preciso definir a imagem, que vai ser o Redis 123. Basicamente é isso. Ele quer o nome, que eu defini ali no metadata, e eu quero a imagem com, com a versão do Redis 123. Vou salvar e vou dar um apply. "-f", eu coloquei Redis YAML. Beleza, ele criou o pod. Vamos só conferir. Get pods. Tem o Redis, que deu um erro de imagem, não tem nenhum container rodando nesse momento para ele. Vou verificar minha resposta, passou. Agora tem a última, que eu preciso mudar a imagem do pod que a gente acabou de criar para Redis. E o estado dele precisa ir para running nesse momento. Para isso eu vou utilizar esse comando edit e vou alterar aqui na spec. Beleza, vou apagar aqui o 1, 2, 3. Já consegue ver que ele adicionou mais algumas outras coisas também. Mas eu só preciso da imagem. Beleza, eu já salvei aqui. Ele já reiniciou ali, já executou e já ficou running nesse momento. Eu abri o describe dele. Opa. Describe pods, Redis. Consegue ver aqui nos eventos que ele estava com erro ali na hora de encontrar a imagem do Redis 123. Depois que a gente alterou ali, ele conseguiu encontrar e demorou 1,57 segundos para conseguir fazer o pull ali da imagem. E já ficou com o running também. E essa era a última questão aqui do laboratório. Vamos verificar. E ele deu sucesso pra gente também. A gente completou o primeiro laboratório relacionado à parte de pods. Então, o primeiro era bem tranquilo. A gente vai fazendo os próximos em vídeo também. Tentar fazer eles a primeira vez em vídeo, mas se não der, talvez faço como a segunda vez, apenas para revisar mesmo. Mas o primeiro era basicamente isso.